Muito bom dia para todo mundo. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, ainda que fazendo um jogo solo. Vamos agora falar um pouquinho sobre um tema que, na nossa vivência, de repente ficou um pouquinho esquecido, mas eu acho importante porque o tema é muito atual e, pelo jeito, vai ser atual ainda por muitos anos. É um texto psicografado na Revista Espírita de 1860 por um espírito familiar chamado Georges. E ele fala sobre os trabalhos da sociedade. Faz parte das chamadas palestras familiares de Amicum, mas aqui Kardec decide chamar dissertações espíritas recebidas ou lidas por vários médiuns na sociedade. Logicamente, Kardec não menciona quem foi o médium, em alguns casos ele até menciona, mas nesse caso aqui, por ter sido recebida dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec não aprofunda. E aí, não vamos ler, o texto é bem curtinho, dá para ler, a gente vai comentando, porque eu achei muito interessante que isso envolve, inclusive, uma abordagem não só no próprio movimento espírita, mas também acho que envolve diversos outros movimentos. Então, a gente começa falando o seguinte: falarei da necessidade de ser observada a maior regularidade possível nas vossas sessões, isto é, evitar-se toda a confusão e toda a divergência de ideias. O movimento espírita nunca foi um movimento muito coeso. A bem da verdade, se a gente pega a história de diversas religiões, a gente vê que a história é sempre também dos que venceram determinadas disputas. E isso fica mais claro quando a gente vê, por exemplo, um pouco da história do cristianismo. Se você ler, por exemplo, o História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o quanto se digladiaram os primeiros cristãos até o século IV, e que, de certa forma, continuaram a perseguição. Se você assiste ao filme, qualquer, pelo menos o filme aqui assistido, Francisco de Assis, se não me engano, foi a versão do Franco Zeffirelli, o risco que a congregação ou o grupo criado pelo Francisco de Assis de ter sido extinto pelo Papa, sido perseguido até mesmo assassinato, correu exatamente porque divergia da doutrina da igreja conforme estávamos à época. Então, isso mostra quanto a gente precisa ter em mente de que maneira esse tema tem que ser trabalhado dentro de nós com muito cuidado. Mas há essa questão muito delicada. E olha o que o alerta o espírito. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus, e quase sempre são estes últimos que se apoderam das perguntas feitas. Esse é um ponto delicado porque muitas vezes nós, progressistas, somos acusados de sermos divergentes, mas também ser aquelas pessoas que querem confusão. No geral, a gente é acusado, inclusive, de obsidiados. O pessoal grita, grita, bate na gente, depois manda beijos de luz. Ou então gratiluz, como a pessoa costuma falar também. E, no entanto, a gente percebe a dificuldade que existe nesse âmbito, que certamente outros movimentos dentro dos movimentos religiosos que estão aí, certamente estão passando, que é muito fácil você se calar ante determinadas coisas que vemos que estão equivocadas. Por exemplo, dentro do ambiente espírita atualmente, nós temos um grande silêncio sobre posicionamentos políticos, porém, pessoas que são representantes, até mesmo oficiais de setores do movimento espírita, dizem claramente qual é a sua posição político-partidária. Não diria não só política, que existe essa diferença, mas isso também entra em questões no âmbito doutrinário. E a gente percebe, por exemplo, quem não acompanhou, nós fizemos pelo Sejus uma série de lives estudando o livro Conscientização Espírita, de um ex-presidente de federação espírita chamado Gélio Lacerda, em que a gente procurou mostrar as dificuldades que ele teve junto à Federação Espírita Brasileira e de como isso afetou o seu jeito de ser, a ponto de sua história ter sido apagada. E a divergência que ele promovia não era uma divergência para acabar com a febre, mas para demonstrar que havia um equívoco grave por parte da febre ao adotar uma filosofia completamente deslocada pela doutrina, pelo
próprio Kardec foi bastante severo com relação a isso, que é a adoção da filosofia de você em uma série de livros chamados Os Quatro Evangelhos, que tem bastante discordâncias e trazem equívocos doutrinários bastante delicados, e que é adotada pela Federação Espírita Brasileira como um estudo a ser aprofundado, tido até como algo bastante relevante e necessário. E, claro, o Gélio é bastante analítico, faz um trabalho bem minucioso, demonstrando as dificuldades e demonstrando também as contradições. Da mesma forma que diversas outras organizações, a gente vê as divisões, por exemplo, do movimento protestante, a gente vê divisões dentro do movimento católico, no movimento judaico, no movimento islâmico, e certamente teremos em muitos, infelizmente não tem notícias, no movimento budista, no movimento hinduísta e nos diversos outros segmentos religiosos. Mas, realmente, a gente tem de levar em conta de que forma nós devemos divergir. No momento atual, a gente vê as divergências indo para a base dos xingamentos, da base do cancelamento, e não na base de um debate democrático, um debate sensato, um debate de troca de ideias. O que temos é troca de ofensas, e muitas vezes até passando o limite do bom senso, acusando as pessoas, inclusive, de questões preconceituosas, por exemplo, acusar pessoas de, apenas por ter uma idade avançada, de ser velhas ou antiquadas. E muitas vezes o que falta é apenas uma abertura, ou um diálogo mesmo, porque afinal somos todos seres humanos em processo evolutivo. Nenhum de nós vai ficar parado no tempo por conta dessas questões. Mas continua o espírito. Por outro lado, uma reunião composta de elementos diversos e reciprocamente desconhecidos, como evitar as ideias contraditórias, as distrações, ou pior ainda, uma vaga e censurável indiferença? É quase impossível, mas é muito comum uma reunião numerosa como aqui, em geral vocês veem porque se interessam pelo tema, e é um pouquinho diferente de você estar numa reunião. Vamos pegar, por exemplo, uma missa dominical, em que vem pessoas que muitas vezes vão por obrigação. Então, isso já demonstra que nem sempre o trabalho, do ponto de vista espiritual, está coeso. Então, esse é um dos pontos a ser analisados pelo Espírito. E ele diz o seguinte: eu queria encontrar o meio eficaz e certo para isso. Talvez esteja na concentração de fluidos esparsos em redor dos médiuns. Só eles, sobretudo, aqueles que são amados, retêm os bons espíritos na sessão, mas sua influência só com dificuldade dissipa a turpa dos espíritos brincalhões. Então, esse é um dos pontos que, enquanto a dificuldade do ponto de vista espiritual, no meio de qualquer reunião. Se você vai por obrigação, mas sua cabeça está em outro lugar, isso realmente pode atrapalhar essa coesão necessária para que uma reunião aconteça. Contudo, caso a gente discorde de algum ponto, há de se encontrar um caminho respeitoso de que isso aconteça, para que não se parta para ofensa, nem se parta para uma dissensão a ponto de tornar o ar irrespirável dentro desse âmbito. E continua o espírito Jorge. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e, sobretudo, as respostas. Isso aqui diz respeito a uma análise que acompanhou também um dos nossos caminhos do espiritismo anteriores. Eu faço uma análise do boletim que Kardec publicava mensalmente e que trazia a rotina das reuniões dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali, Kardec também coloca o seguinte: é necessário analisar, é importante que se analise de maneira respeitosa, mostrando isso aqui faz parte, isso aqui está dentro, isso aqui não está, isso tudo é natural. E é necessário que nós tenhamos essa análise, porque o que se tem publicado de qualquer coisa por aí, as pessoas achando que tem qualidade, na verdade não tem, é muito forte e é muito delicado. E isso é muito grave, porque põe em xeque todo um trabalho iniciado por Allan Kardec em 1857 e que, a bem da verdade, não foi respeitado ao longo dos séculos quase de existência da doutrina espírita. E especialmente quando se faz uma mistura com outras doutrinas. Isso não quer dizer que haja uma pureza doutrinária, mas que é necessário observar a origem de cada ideia.
de onde veio cada uma dessas situações. E isso eu acho até bem mais digno quando a gente coloca os pingos nos is. Voltando ao espírito Jorge. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Isso é natural. Nós erramos. Todos temos jeito de errar e Carla Pavão sempre nos nossos debates dizia: posso estar errada, como aqui também eu posso estar cometendo um ou outro equívoco, mas eu procuro me basear no que diz o próprio a doutrina espírita, em especial nesse espaço dedicado a Kardec, que a gente tenha em conta o que Kardec nos ligou. E o espírito continua. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto que ele esgota tão logo concebeu, a mobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas vezes vos ensejam o dever de confiar com cautela e sempre atentos ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Assim sendo, que Deus tome sob sua santa guarda todos os verdadeiros espíritos. Nessa pequena mensagem fico alerta exatamente sobre a necessidade de concentração nas reuniões, especialmente as mediúnicas. Contudo, se a gente olhar para todas as outras reuniões, devemos ter cautela exatamente para lidar com isso. Se você vai a qualquer reunião, a qualquer agrupamento, que possamos trabalhar ali, nos dedicarmos em comunhão de pensamentos. Ele é mais importante até de qualquer rito religioso. Porém, se discordamos, se divergimos, que vamos para outra opinião, ou que pelo menos nos eduquemos para que nesse momento deixemos a concentração fluir para que os trabalhos ocorram da melhor maneira possível. E lembrando, estamos falando de união mediúnica? Sim, mas também devemos lembrar que não existem apenas uniões mediúnicas, não somente no âmbito espírita, mas no âmbito de qualquer outra doutrina filosófica, religiosa. Isso, inclusive, envolve, pessoal, sala de aula. Supostamente agora, o pessoal, de repente está indo para um curso, está indo para uma aula, a gente precisa também estar concentrado e procurar se dedicar e participar ao máximo. Né? Então, gente, essa é a mensagem. Hoje, para paz e bem, mas hoje foi um caminho do espiritismo mais curtinho, para dar, esse era o objetivo mesmo. E lembrando, nós temos aqui embaixo a nossa programação semanal do canal Paz e Bem, e lembrando que nós somos o Sejus, Centro Espírita Progressista Virtual, o primeiro que a gente conhece. Estamos aqui também nas diversas plataformas, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Todas as terças nós fazemos o estudo de um livro. Neste momento estamos estudando Visão Espírita da Bíblia, de José Herculano Pires, em que diversos dos nossos membros trabalham fazendo uma exposição. Toda terça-feira a gente tem esse encontro, que é uma culminância de estudos que ocorreram ao longo da semana. Temos também três outros programas, o Vende Insta no Instagram, no TikTok, com temas das temáticas, e Geopolítica e Espiritismo, em que a gente faz uma abordagem envolvendo a chamada geopolítica e também o espiritismo, demonstrando de que forma a doutrina espírita nos ajuda a entender e nos dá parâmetros também de como agir em determinadas situações. Então, no mais, para vocês, um forte abraço. E lembrando, gente, não esqueça, colaborem com a assinatura solidária do nosso canal Paz e Bem, para que possamos crescer a nossa programação, melhorar nossa capacidade de envolvimento com relação aos temas, quem sabe ampliar para que vocês tenham acesso a outras programações, envolvendo também outras doutrinas religiosas e filosóficas. Então, gente, mais forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.